sejam bem-vindos a este canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre finanças. Gente, pra quem não sabe, eu tenho 23 anos e eu nunca tive educação financeira em casa e muito menos na escola. Eu sempre estudei em escola pública, né? E a gente sabe que, infelizmente, nas escolas públicas que nós temos aqui no Brasil, a gente não tem educação financeira. E os meus pais, eles também nunca tiveram educação financeira. Aliás, eles sempre tiveram um nome sujo e sempre tiveram muita dificuldade com o dinheiro. E isso acarretou que eu nunca soube lidar com o dinheiro e, infelizmente. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 16 para 17 anos. Eu trabalhava num restaurante. E aí foi quando eu comecei a ter dinheiro. Antes eu já fazia um biquinho ou outro, mas foi quando eu realmente comecei a trabalhar. Eu tinha um salário ali, então, sei lá, eu ganhava 1.600 por aí. E aí eu tinha esse salário todos os meses. E foi quando eu comecei a ter dívidas, né? E aí eu fui, né, fazendo compras, eu vi que eu tinha dinheiro, então eu queria comprar as coisas e tudo mais. E muitas das vezes coisas que não conseguia fazer no orçamento. Eu ganhava 1.600 e eu gastava 2.000 reais. A conta não batia, né? E aí, ok. Passou um tempinho, eu comecei a me enfiar em dívidas, até que estamos no ponto de hoje. Eu já limpei meu nome uma vez, porém eu voltei tudo de novo. Por quê? Porque não basta só a gente ir pagando as contas se a gente não muda a nossa mente, né? Primeiro a gente tem que mudar o nosso pensamento. Poxa, por que eu quero limpar meu nome? Tá? Porque para muitas pessoas o nome limpo, o nome sujo não vai fazer diferença, né? E não é assim que funciona. A gente tem que entender o porquê que a gente quer ter o nome limpo, né? E ir atrás disso. Hoje eu estou trabalhando, eu ganho né, um salário mais ou menos. Não é nem um salário mínimo, mas também não é um salário muito bom. E eu vou mostrar pra vocês exatamente quais são as minhas dívidas pra gente montar um plano de ação pra gente conseguir quitar essas dívidas em no máximo 6 meses. Mas eu queria muito conseguir quitar isso aqui antes, tá? Então, eu tô aqui com as minhas dívidas no caderno. Eu já coloquei tudo no caderno. E eu separei da seguinte forma: as dívidas que estão negativadas e as dívidas que só estão atrasadas. Eu recomendo vocês fazerem isso para vocês terem uma noção, que eu acho que compensa muito mais a gente pagar primeiro as negativadas e depois as atrasadas. Eu vou falar aqui para vocês, ó, eu tenho de negativada 3 contas, tá? Eu vou colocar aqui do lado para vocês certinho pra gente ir somando junto. Eu tenho uma conta de luz que foi de uma casa de aluguel que a gente teve, e aí acabou ficando 2 contas para trás e aí eu acabei não pagando. Porque como ficava no meu nome, né, provavelmente eles trocaram e aí acabou ficando essas 2 contas. No valor de R$ 379,13, tá? Esse é o valor que eu consegui consultar lá no Serasa. Outra conta que eu tenho é de R$ 857,90, que é um curso que eu só dei entrada, eu só fiz matrícula, gente. Eu simplesmente não fui em nenhuma aula desse curso. Só que eu dei entrada e eu não consegui ir. E aí eles colocaram o valor inteiro do curso. Infelizmente, eu vou ver se eu ligo, se eu consigo negociar para tentar pelo menos baixar esse valor, porque eu não fiz nenhuma aula desse curso. E a do Nubank, que é cartão de crédito, R$ 832,43. Essas são as 3 contas que eu tenho negativadas, tá? Aí, atrasada... e essas contas, elas se somam R$ 2.069,46, tá? Pra gente deixar claro. Atrasadas, eu tenho do Grupo Boticário, que é Boticário e Eudora, tá? Eu tenho 511,76. Esse valor, eu já vi que ele tá com desconto lá no Serasa. Então, eu até queria aproveitar pra pagar ele. Porém, eu não sei se compensa. Eu ainda vou ver qual que compensa pagar primeiro. O da Vivo, que eu tenho uma conta da Vivo, que é de internet residencial, que também ficou pra trás, R$ 315,56. Da Credis, R$ 2.020,10. Esse daqui também é um cartão de crédito e ele correu muitos juros.
Agora parece que ele deu uma diminuída de correr juros, não sei. Parece, pelo que eu tô olhando lá no Serasa nos últimos dias. Mas assim, tá correndo muito juros e ele é um que eu acho que eu preciso negociar o mais rápido possível. Mesmo que ele não está negativado, mas eu acho que ele é um dos que eu preciso, pelo menos que seja parcelado, sabe? Mas eu preciso tentar negociar. E eu tenho 420 do Desenrola, que eu cheguei a fazer, lembra que eu falei pra vocês que eu já tinha limpado meu nome? Foi através do Desenrola Brasil, que é um negócio do governo, né? E aí acabou que eu limpei o nome e mesmo assim eu ainda nem terminei de pagar, né? E aí tem 420, tem algumas parcelas atrasadas e algumas que ainda não estão atrasadas. De atrasados eu tenho 3.267,42. Eu tô olhando aqui embaixo porque eu tô com o caderninho, tá, gente? Não consigo gravar isso na mente. E ao total, né, juntando negativada com atrasada, nós temos 5.336,88 de dívida. É muita coisa, gente. Meu Deus. Se eu até tomar um gole aqui do meu café, é muita coisa. Muita coisa. E eu vou falar pra vocês. Dividindo isso em 6 meses, lembra que a nossa meta ficaria 889,48 por mês, certo? Isso daí é o mínimo que eu quero fazer. É separar 890, vamos arredondar aí, para poder pagar essas contas. E qual que é a minha vontade? Eu estou procurando, estou tentando ver uma forma de conseguir alguma renda extra. Por quê? Se eu conseguir uma renda extra, que ela me dê, sei lá, 200, 400, 500 reais por mês, que seja, já é uma dívida que eu vou conseguir pagar, ou uma parcela que eu vou conseguir pagar, sabe? Então, assim, seria perfeito pra mim se eu conseguisse montar. Eu pensei em várias possibilidades, mas não consegui chegar numa conclusão. Mas vamos trabalhar pelo princípio de que eu não tenho nenhuma renda extra e que eu tenho somente o meu salário. Eu vou tentar esses 900 reais, tá? Então, o que eu pretendo fazer? O do Nubank, eu vi que tem como parcelar. Então, o do Nubank, o da Credits, eu queria ver se eu consigo fazer uma parcela pra eles. Parcelar talvez em 6 vezes mesmo, entendeu? E aí já liberar, porque são as duas que são de cartão de crédito. Provavelmente também são as que têm os juros maior, porque o cartão de crédito geralmente os juros são maiores mesmo. E aí depois pagar a EDP, né, que seria a companhia de energia, e a Fashion que tá negativado. E aí depois a gente vai para as outras, sabe? Essa seria o meu plano de ação. Acredito eu. Não sei se vocês conseguiram entender, mas primeiro o banco, que é o que vai correndo mais juros, e aí a gente diminui um pouco os juros que a gente iria pagar. E aí depois os que estão negativados, então a companhia aérea e o curso, né, que eu não efetuei, mas que precisa ser pago. E aí eu vou tentar negociar esse valor, porque se eles conseguirem baixar, colocar uma multa menor, porque esse daqui é o valor de uma multa, entendeu? Então, às vezes, conversando, tentando ligar lá, talvez a gente consiga alguma coisa. Se eles baixassem, meu Deus do céu, eu pagava na hora pra eles. Liberava logo esse negócio. Eu acho que é isso, gente. Acho que eu falei tudo que eu precisava falar. A gente tem que entender que a nossa vida financeira é essencial para levar a gente para frente ou para estacionar a gente, sabe? E eu entendi isso agora. Então, primeiro eu quero finalizar isso daqui, pagar tudo isso daqui, me livrar de todas essas dívidas. E aí sim, sabe, fazer uma reserva de emergência, começar a investir dinheiro, né? Eu tenho pesquisado bastante sobre investimentos, só que eu acho assim, não adianta nada eu querer começar a investir agora, sendo que eu ainda nem paguei as dívidas que eu tenho, sabe? Eu acho que o essencial agora é primeiro pagar as dívidas e aí depois pensar em uma forma de começar a investir. Ver um valor certinho e começar a investir. Se eu conseguir uma renda extra, isso vai se tornar muito mais fácil. Vamos se dizer que eu consigo uma renda extra de uns 500 reais aí. Meu,
rapidinho a gente consegue finalizar isso daqui, entendeu? Mas ainda tô pesquisando algumas coisas. Eu pensei em sex shop, eu pensei em calcinha, eu pensei em produto de cosmético, sabe? De maquiagem, né? Essas coisas assim. Eu pensei também. Então, assim, ainda tô analisando o mercado. Porque, assim, se eu for investir em alguma coisa dessa, eu vou ter que mexer nesse orçamento que estaria ligado a ao pagamento dessas contas. E aí tem que ver se compensa eu atrasar um pouco as minhas contas, né? Tipo assim, de pagar e investir em alguma coisa que vai me ajudar a ter um retorno financeiro. Porque assim, a renda extra, gente, eu falo renda extra porque assim, né, começa pingando de pouco em pouco. Mas a intenção, sim, é empreender e abrir um negócio, né? Então, assim, eu tô analisando ainda o mercado. Assim que eu decidir, eu venho trazer um vídeo aqui pra vocês com toda certeza, tá? Então, se vocês querem, gente, eliminar todas as suas dívidas, a primeira coisa que vocês têm que fazer é isso. É colocar tudo num caderno, dividir o que tá negativado, o que tá atrasado, colocar pra você quais que tem mais juros, quais que tem menos juros. Ver na sua cabeça se o que compensa mais. Se compensa você ir pagando as menores para as maiores, se compensa você pagando as que tem mais juros para que tem menos juros. Ver o que faz mais sentido na sua cabeça, entendeu? Mesmo que aquilo não seja o mais correto financeiramente. Mas eu acredito que o mais correto financeiramente é você pagar suas contas, entendeu? De qual forma que seja. Mas o importante é você olhar e falar assim, não, eu vou quitar isso daqui, entendeu? E quitar, entendeu? Eu acho que é o essencial. E, gente, se vocês querem fazer isso, vamos comigo nessa. Eu acredito que nós temos potencial para isso, nem que seja devagarzinho, nem que seja que dure, demore anos e anos, que seja 1 ano, que seja 2 anos, mas coloca uma meta, saiba exatamente o que você deve, porque tem muita gente que você pergunta, se eu te der o valor da sua dívida, quanto que é? Você sabe responder essa pergunta? Se eu falar pra você, olha, eu tenho o dinheiro das suas dívidas, quanto que é a sua dívida hoje? Você sabe me dizer quanto que é? E adianta eu te dar o valor total das suas dívidas? Você vai pagar elas ou você vai fazer outra coisa? Então a gente tem que colocar a mão na consciência e pensar, sabe? E analisar e ver o que realmente faz sentido pra gente. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, eu já espero um comentário aqui embaixo falando, tá? Se vocês vão entrar comigo nessa, tá bom? E já me segue pra gente criar uma comunidade aqui nesse perfil. E beijo, beijo!